Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Fluminense, né, iniciando falando do Fluminense, que assim. Pega o Bahia amanhã. Pega o Sub Bahia. 10 do Fluminense. Exatamente. O Escolinha Flu. Escolinha Flu. Os cria de Xerém. O mais velho ali tem idade para ser coroinha. Mas assim, o Fluminense, começando a falar do Fluminense, que vem poupando os titulares e deixando sua torcida preocupada, né? Porque o Ganso vem muito mal, tem muitas incertezas dos jogadores tecnicamente e fisicamente. Ninguém sabe, alguém pode chutar, mas ninguém sabe o time que vai ser escalado para a final. Vai ser uma surpresa, já não é algo que aconteça de vez em quando, é algo comum, né, do Diniz. Mas pelo outro lado, estava hoje fazendo algo que, né, eu não faço toda hora, que é ser competente. Eu estava vendo o Boca Juniors, depois daquele jogo do Palmeiras, não jogou nenhuma vez com o time principal. Com que o time isso, sério? Sério. Eles estão completamente sem ritmo de jogo. Eles não têm mais jogos. Agora é só contra o Fluminense. Ou seja, o Fluminense está poupando um ou outro titular, né? No último jogo só colocou o André e o Fábio de titulares, depois entrou o Kennedy e o André não, o Arias. Não sei se o John Kennedy já estava ou entrou depois, enfim. Mas ele jogou. Poupar é a melhor estratégia, porque assim, tem a questão da lesão, né? Evitar a lesão, mas também temos que continuar com o ritmo de jogo. Qual a melhor estratégia para o Fluminense nessa reta final de preparação? É se poupar? Esses jogos últimos foi a melhor opção? Queria saber a sua opinião. Até rimou. Conta aí pra gente. Primeiro, uma informação também sobre o Boca Juniors, já que para corroborar com a sua brilhante análise e levantamento que você trouxe para a gente aqui no seu canal, Pestana Futebol Clube. O nome Pestana Futebol Clube não é em vão. Lá no Campeonato Argentino, é um campeonato com uma certa peculiaridade, né? Porque, por exemplo, para rebaixamento, não é ano a ano, como é aqui no Brasil a conta, né? Eles fazem uma conta da média dos últimos 3 anos do time. Então é uma coisa quase até que comum no Campeonato Argentino, quando um time já tem uma pontuação suficiente para escapar do rebaixamento e tal, tá tranquilo na média, né, dos anos anteriores, né? E o time não tá brigando por título, o time acaba realmente focando nas competições sul-americanas. Eu já vi isso acontecendo com outros times da Argentina que estavam focados só jogando a Libertadores, a Sul-Americana, e agora, né, está acontecendo com o Boca Juniors. E eles têm toda a razão de fazer isso, né, porque afinal é o jogo mais importante do ano, né, para o Boca Juniors. E eu ia falar jogo mais importante da história, mas pô, o Boca Juniors já foi campeão tantas vezes, né? Mas é o jogo mais importante da história, empatado com todos esses outros que o Boca Juniors venceu e chegou na final. E aí, falando do Fluminense sobre a estratégia, cara, é impossível você ter uma final de Libertadores batendo na sua porta e você conseguir manter o foco naquilo que você está fazendo nesse momento. Isso para todo mundo, a instituição Fluminense, do presidente ao roupeiro, ao cara da cantina que trabalha bem demais, serve aquele salgado gostoso, quer dizer, o salgado não sei se os jogadores podem comer por conta de caloria e tal, mas serve aquela proteína, serve, enfim, tá todo mundo da instituição do Fluminense, cara. Viajei agora, vamos. Tá todo mundo da instituição do Fluminense preocupado com esse jogo da final, né? Tá todo mundo mobilizado para esse jogo da final contra o Boca Juniors. Então é muito difícil você cobrar desses jogadores foco
nos jogos contra os times pelo Brasileirão. Não tem jeito, todas as fichas estão depositadas na Libertadores. Aí você me pergunta sobre a questão do ritmo de jogo. Eu acho que, assim, hoje em dia, como o futebol está muito profissionalizado, os profissionais envolvidos, né, no futebol, né, fisioterapia, a medicina, sabem muito bem, tipo, dosar, né, passar para a comissão técnica, né, o quanto o jogador aguenta jogar, o quanto seria bom para os jogadores estarem no time titular para pegar ritmo. E eu acredito que o Fluminense tem feito isso. Se você parar para pensar na semana agora, no meio de semana, o Fluminense jogou com um time quase todo titular contra o Goiás. Jogou uma galera titular aí. Ou seja, um jogo que foi muito agitado, um jogo que muita correria. Se for pegar na semana anterior, o Fluminense também pegou o Corinthians no Maracanã. O Fluminense com quase todos os seus titulares. Também um jogo que foi muita correria, exigiu muito da parte física dos jogadores do Fluminense. Então, assim, eu acredito que não vai faltar ritmo de jogo para o Fluminense. Eu acho que agora, realmente, faltando uma semana, menos de uma semana, né, para a final contra o Boca Juniors, eu acho que eles estão certos realmente em poupar. Amanhã tem que realmente entrar no sub-15, sub-10, e eu acho até. Eu tendo a achar que até o sub-10, sub-15 vai estar também preocupado com o jogo da final. Mas. Então, faltou uma semana, não temos o que fazer. Tem que poupar o time, tá todo mundo concentrado para o jogo contra o Boca Juniors, que vai ser o jogo mais importante da história do Fluminense. E assim, eu acredito que jogadores como o Ganso, por exemplo, que não vem tão bem assim, eu acredito que nessas últimas rodadas estão sendo mais poupados exatamente para eles chegarem contra o Boca Juniors na sua plenitude física, o máximo possível, né, o mais perto possível, né, da plenitude física, pois, sendo assim, eles terão, né, capacidade técnica para conseguir jogar, né, a partida, né. O Ganso é um jogador brilhante, é um jogador genial, e ele estando um pouquinho bem fisicamente, ele vai ser muito útil ao Fluminense. E o Fluminense terá algumas coisas para pensar para esse jogo, né? Você falou da questão da dúvida na escalação, né? Eu acho que hoje tem algumas dúvidas na escalação do Fluminense que o Diniz vai precisar pensar muito. Com certeza ele já está pensando, né? Por exemplo, se ele vai entrar ou com o Ganso no time titular, ou se ele já vai entrar direto com o John Kennedy. Se ele vai trazer o Ganso aqui para o meio, ou se ele já vai ir direto com o John Kennedy junto com o Cano e 2 atacantes. O que será que o Diniz vai fazer? Outra dúvida. Tem alguns jogadores no Fluminense, eu vou citar 3, Ganso, Marcelo e Felipe Melo. Aliás, o Felipe Melo, se eu não me engano, tinha tido uma lesão. Eu não sei como é que está a situação dele em relação à lesão, se foi grave, eu não tenho essa informação. Mas, enfim, partindo do princípio que ele esteja apto para o jogo, Ganso, Marcelo e Felipe Melo, a princípio, esses são 3 jogadores que você sabe que dificilmente, se o jogo, a gente parando para pensar que existe a possibilidade do jogo ir para a prorrogação, são jogadores que dificilmente conseguiriam entregar uma plenitude de qualidade os 120 minutos. Então o Diniz, eu acho que ele já deveria pensar nisso, no sentido de, cara, talvez seja importante tirar 1 ou 2 desses jogadores no primeiro tempo e colocar eles no segundo tempo, para que numa eventual prorrogação eles estejam inteiros para conseguir ser o diferencial técnico, né, para o Fluminense, né? Eu acho que isso vai ser muito importante o Diniz conseguir fazer essa dosagem, mas eu acredito que tanto a comissão técnica quanto a parte de fisioterapia, a parte da medicina, estão trabalhando muito bem para isso, já devem ter todas as informações alinhadas, se não todas alinhadas, muito perto disso, né? Então o Fluminense estará com a melhor escalação possível, bem fisicamente, bem tecnicamente, para fazer uma grande partida. A partir daí, vai ser campeão? É a pergunta que hoje faz com que os torcedores tricolores, né, percam sono toda noite, ansiosos por esse jogo de sábado. Não sabemos se vai acontecer o título, né? Porque o futebol é decidido no detalhe. O time do Boca Juniors é um time muito experiente, é um time cascudo, é um time que tem a tradição do seu clube, né? Chegar às finais da Libertadores e vencer, um dos maiores campeões da Libertadores. É um time que conseguiu chegar nessa final sem vencer nenhum jogo no mata-mata, assim, no tempo regulamentar. Todos foram decididos nos pênaltis, então é um time que sabe jogar com regulamento debaixo do braço.
tem um grande goleiro, tem um grande centroavante com nome internacional. Então, assim, o Fluminense vai precisar estar muito concentrado, saber jogar o jogo, não cair na catima do Boca Juniors e também se preparar para qualquer circunstância, né, de jogo, né? Pois só assim o Fluminense estará mais perto de conseguir o seu tão sonhado título da Libertadores, né? Da Taça Libertadores aí, que é o objeto de desejo, de obsessão de todos os tricolores. E você, meu irmão Rafael Pestano, como você vê essa situação? Concordo, e eu não vou adiantar uma pauta que eu quero que a gente faça na sexta ou na quinta-feira, que é a gente vai montar a escalação ideal para o Fluminense enfrentar o Boca Juniors. A gente não vai fazer isso hoje porque a gente tem que ter pautas para nossa live especial da grandíssima final da Libertadores da América. A gente vai fazer uma live só falando de Fluminense e Boca Juniors, a gente Ótima destrinchando ideia. Fluminense e Boca Juniors. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.